Terceira noite da semana de primícias, quarta-feira. Que alegria estarmos juntos. Eu quero convidar você para participar desta live, mas também você pode abençoar outras pessoas. Você pode pegar o link desta transmissão e compartilhar com seus amigos, familiares, para que eles também possam ser abençoados, tanto quanto nós o seremos. Eu tenho aqui amigos especiais, quero que eles já deem as boas-vindas e em seguida eu tenho um desafio para o seu coração. Boa noite a todos, estamos juntos aqui para mais uma noite, creio que vai ser um tempo rico, abençoado, que vocês participem conosco, através das orações, das mensagens. Eu creio que a família de Deus está reunida e é um ambiente que o Senhor ordena a bênção. Amém, Eu creio que é esse amém. lugar que a gente está. Amém. Boa noite, graça e paz, bem-vindos. Vamos nos fortalecer e nos alegrar com o que o Senhor fará esta noite através de nós e em todos nós. Glória a Deus. Mais uma noite, graça e paz. Eu creio que nesta noite também seremos fortalecidos. Nosso coração está preparado para receber o que o Senhor tem para nós. Isso aí. Muito bom. Eu quero convidar você a olhar para um texto que me abençoou demais e eu falei, eu não posso só eu ser abençoado. É muito egoísmo e eu não tenho esse espírito. Quero que você receba a porção que o Senhor compartilhou no meu coração. Eu quero que você dê uma olhadinha em João, capítulo 1, verso de número 16. Evangelho de João, capítulo 1, verso 16. A palavra do Senhor diz: de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Uau! De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Sabe por que eu creio que nós somos capacitados para prosperar em todas as áreas da nossa vida? Porque não tem a ver com habilidade, mas tem a ver com a graça, com o favor do Senhor sobre nós. E eu tenho tanta certeza de que este mês haverá tanta prosperidade na nossa vida, prosperidade na saúde, prosperidade no casamento para os casados, prosperidade na vida dos filhos quando estão estudando ou não, ainda são crianças, bebês, prosperidade no trabalho, prosperidade na vida financeira. Eu creio de todo o meu coração. Por isso, quando o Senhor falou comigo, eu falei, puxa, eu vou repartir, eu vou compartilhar. Eu estou certo que você e eu recebemos da plenitude dele, e esta plenitude manifesta o favor, manifesta a graça dele. E eu quero orar sobre esta palavra profética que o Senhor trouxe para todos nós na comunidade da graça na Zona Norte. Receba esta oração. Pai, eu te louvo, Pai, eu te agradeço. Jesus amado, muito obrigado por trazer esta verdade através do Espírito Santo a quem está não só em nós, mas na terra. Muito obrigado, Senhor, porque receber da tua plenitude não tem a ver com a minha capacidade, não tem a ver com a minha habilidade, tem a ver com a graça que um dia foi dispensada a mim e a todos quantos creem em ti, Senhor. Por isso eu quero te agradecer e quero receber, Senhor, mais da tua plenitude, mais da tua graça, mais do teu favor na minha vida. Seja, Senhor, na área física, familiar, espiritual, profissional, Senhor, também financeira. E eu quero, Senhor, me unir com esse meu irmão que está orando e crendo, Senhor, nesta palavra de João 1,16. Recebamos o cumprimento dela sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Como tenho feito, quero convidar todos nesta noite a tomar nas suas mãos, através do seu aplicativo móvel ou
ou melhor, do seu aparelho móvel, o que nós queremos oferecer ao Senhor como expressão de amor e gratidão. Nossa fidelidade a Ele com os dízimos, com as ofertas generosas. Também, se você está assistindo esta noite, nesta live, você não é nem da comunidade, mas tem sido abençoado por este canal e quer semear nele, faça isto. Nós vamos colocar agora as nossas contas, a chave Pix e também o nosso QR Code. Em seguida, depois de fazermos as nossas transferências, nós vamos então louvar ao Senhor a palavra que Ele trouxe para todos nós esta noite. Já já eu volto com você. Essa canção que vamos cantar fala sobre um ensino bíblico que todos os cristãos deveriam colocar em prática. Serem dizimistas e ofertarem ao Senhor na sua casa. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom ofertar ao Senhor. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom, sim, como é bom. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom ofertar ao Senhor. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom, sim, como é bom. Trazei agora sobre o altar dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. E fazem prova, oxe, de mim, diz o Senhor. Diz o Senhor. Sobre vós derramarei uma bênção sem medida, porque meu é o ouro, minha é a prata. Quero te convidar a orar comigo diante da semente que você está oferecendo ao Senhor. Obrigado, Pai, por semear tanta bênção na nossa vida. Obrigada, Jesus. Obrigado por dar a nós o privilégio, Senhor, de devolver esta semente. Amém. Sim, Jesus. Obrigado, Senhor, porque este é favor, É verdade. esta bênção, Senhor, que está sobre a igreja. É de, Senhor, repartir aquilo que temos recebido. Verdade, O dinheiro vem de Ti, sim, os Jesus. recursos vêm de Ti, e nós devolvemos, Senhor, aquilo que é Teu. A 10ª de toda a renda é Tua, Verdade, sim. e as ofertas de amor, fazemos isso, Senhor, com liberalidade. Amém. Portanto, Senhor, consagramos nesta noite para o louvor da Tua glória. Amém, Em Senhor. nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, amados, a gente tem discorrido aqui uma palavra tão poderosa, uma experiência tão excepcional que é de Davi, o rei Davi. Nós estamos falando sobre fortalecido no Senhor, assim como Davi. Ele não só foi rei, mas ele passou por dificuldades, lutas e pressões, mas ele sabia aonde se reanimar, aonde se fortalecer. E o texto destas noites está em 1 Samuel capítulo 30, verso 6, que diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Que palavra, que experiência, que estímulo para a minha vida. Porque quantas vezes eu me sinto fraco, desmotivado, e muitas vezes eu não tenho recorrido, ao Senhor, como eu aprendo aqui com Davi. O Davi que foi rejeitado quando Saul começou a persegui-lo. O Davi que foi rejeitado pelo seu próprio povo, povo de Israel.
E o Davi, que nesta passagem estava sendo rejeitado pelos seus amigos, pelos soldados que agora, depois de enfrentar uma batalha, voltaram vendo suas esposas e filhas e filhos sendo levados, então decidiram apedrejá-lo. Imagina, aqueles que eram companheiros, de repente se voltaram contra. E Davi, então, nesse momento de aflição, de desespero, ele se fortalece no Senhor. Ele vai buscar forças no lugar certo, na fonte certa. Se falamos nessas noites passadas de áreas tão importantes e vitais de fortalecimento, hoje falaremos de mais uma. Falaremos sobre fortalecido com as ferramentas do Senhor. Nós precisamos identificá-las, nós precisamos saber quais são e precisamos usá-las, né? Me lembrei agora de que Paulo fala lá em 2 Coríntios 10, dizendo que as armas da nossa milícia. Portanto, a gente precisa saber quais as ferramentas, quais armas nós estamos utilizando. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas com boas intenções. Eu mesmo já me vi fazendo coisas bem intencionado, mas sem resultado algum. E nesta noite, saltou ao nosso coração, de todos nós aqui, o texto de Provérbios 4, 23, que a gente quer ler e vamos aqui considerar juntos. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Então, qual é a ferramenta que o Senhor quer que nós lembramos nesta noite? O coração. Porque o coração vai dirigir o rumo, a direção, os caminhos da nossa vida. E aqui eu tenho no material que eles têm em mãos algumas coisas para a gente ler e eles vão considerar e acrescentar e edificar todos nós. O que fazemos para proteger esse lugar único chamado de coração vai determinar o resultado de nossas vidas. Então, se nós não protegemos esse lugar, nós vamos correr alguns riscos. Nosso sucesso de guardar nosso coração determina a medida de avanço do reino que iremos experimentar. Nos fortalecer ou nos reanimar no Senhor é uma parte essencial do processo de proteger o nosso coração. A única maneira para nos fortalecer no Senhor é estabelecer nosso pensamento nas verdades sobre quem Deus é e o que Ele me criou para ser. Com base nessa introdução, eu queria abrir espaço aqui para vocês, Nádia, Beth e Nenê, compartilhar como é que eu posso usar esta ferramenta tão poderosa chamada coração. Por favor. Então, amigo, esse texto a gente vê claramente Davi, né, depois de toda essa circunstância aí que você relatou aí, a gente percebe que Davi conseguiu se fortalecer no Senhor pelas práticas que ele teve posteriormente. Ele vai até o arraial dos inimigos, luta contra eles, traz sua família, suas mulheres, seus filhos de volta. E o coração ele é guardado a partir de ações práticas que a gente tem na nossa vida. Amém. Fica claro aqui no material, porque eu posso estar falando, eu estou guardando meu coração, mas eu estou num lugar de angústia, eu estou num lugar de medo, eu estou paralisado, sem nenhum tipo de ação prática em relação à minha vida, e eu acho que eu estou guardando meu coração porque eu estou solitário. E o contrário, né, de guardar o coração é estar solitário, porque a Bíblia diz que o solitário ele busca seus próprios interesses, ou seja, é guiado por um coração enganoso. Então eu tenho buscado fazer dessa forma na minha vida. Quando eu vejo que qualquer coisa tomou um lugar no meu coração que não deveria, que está acima daquilo que Deus pensa ao meu respeito, eu procuro lá e ter ações práticas em relação a isso. Seja uma ofensa, seja um problema, mas eu vou para a prática, como Davi, me fortaleço no Senhor e vou para ações práticas em relação a isso. E aí você
realmente isso é remediar o seu coração. Quando você tem ações práticas em relação a algo, você consegue remediar o seu coração e guardar o seu coração, né? Eu acho tremendo isso, dizer que o coração dirige o rumo da sua vida. Olha como é sério isso, ou seja, é um cuidado que a gente não pode negligenciar de jeito nenhum, mas tem que ser através de ações, não pode ser só de palavras, não pode ser passivo, não pode, exatamente. Então, quando a gente fala em coração, a gente tem o pensamento equivocado de achar que coração é sentimento. Não. E o Senhor precisa estar no controle, né, velho? Das nossas emoções, do nosso coração. Verdade. E acima de tudo isso. Então, se toda vez que eu me fortaleço no Senhor, eu penso como Davi, eu preciso ter uma ação prática em relação a isso. Amém. E aí, meninas? Pode falar, Betinho. Eu penso da mesma forma que a gente precisa ter ações práticas. E apesar de o coração não ter a ver com o sentimento, os sentimentos podem adoecer o coração, né? Então, se nós formos conduzidos pela nossa alma, nosso coração vai adoecer. É verdade. Então, a gente precisa ter a clareza de sermos conduzidos pelo Espírito e dia a dia, das pequenas às grandes coisas, estarmos atentos àquilo que pode ferir o nosso coração. E, mediante isso, ter ações rápidas, né? Fui ofendido, eu resolvo imediatamente, não guardo para outro dia. Amém. Tem uma situação que eu preciso resolver que ficou... Eu fui o ofensor, eu preciso resolver imediatamente, não guardar isso para outro dia, né? Então, acho que ter a clareza que quando nós somos conduzidos pela alma, isso adoece o nosso coração e nós não o guardamos. Precisamos ser conduzidos pelo Espírito. Muito bom. Porque você pode tomar um rumo, né? Isso aí que a Beth está falando, é tão importante que às vezes você pode tomar um rumo, se você não tratar logo, que fica difícil a volta depois, né? Vai ser um caminho muito mais tortuoso para você voltar. Então, quanto antes você resolver essas coisas do coração, mais facilita o caminho para você resolver as coisas na sua vida. Eu concordo com o que eles falaram e vejo que é um princípio da palavra de Deus, guardar o coração. Porque Davi poderia muito bem aqui, quando ele foi ameaçado pelo povo, pelos seus amigos, pelo rei, o coração dele poderia ter ficado muito ferido e as atitudes dele poderiam ter sido outras. Sim. Então eu vejo que o coração é um órgão, vamos dizer assim, espiritual que nós precisamos proteger, porque é fácil sermos contaminados e termos atitudes erradas e isso dificultar a nossa busca ao Senhor, o nosso fortalecimento no Senhor, né? Então eu vejo que é muito importante, é um princípio muito importante guardar o coração. E isso que eles falaram, eu vejo que é a ação mais prática. Qualquer situação é acertar, né? A Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então não pode terminar o dia, porque aquilo vai o quê? Só vai aumentar, né, no seu coração. Então, eu vejo que esse é o princípio, né, da palavra de Deus. Amém. Eu também acrescento aqui, sobre fortalecer o coração, a oração que Paulo, ensinou aqueles irmãos lá de Éfeso. E ele diz assim, no verso 18 do capítulo 1, oro para que o seu coração seja iluminado. Então, se é importante proteger para que o coração dirija, é preciso também ter um coração iluminado pelo Senhor. Ele fala isso dizendo, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo. Então Paulo está ensinando aqui um modelo não só de oração, mas como a gente pode ter, como Davi tinha, esse coração protegido, guardado, fortalecido, mas iluminado. E João, agora o discípulo e depois apóstolo, escreve na sua primeira carta, no verso 2 do capítulo 1, a experiência dele. Ele diz que aquele que é a vida, falando a respeito de Jesus, nos foi revelado e nós ouvimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Amém.
Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Amém. Então, duas ferramentas que eu vejo aqui, né, tão fundamentais, que Davi utilizava, e nós, como povo de Deus, precisamos fazer o mesmo. Primeiro, ele fortaleceu o coração através da comunhão, através da intimidade, da oração, mas ele fortaleceu o seu coração, e você destacou aqui algo fundamental. Ele não ficou estático, parado, ele produziu. Produzir é diferente de ativismo. Tem muita gente ativista, mas não produzindo nada. Sim. Não é verdade, Beto? Tem muito ativismo. Eu religioso, eu até tenho ativismo muita religioso. coisa que as pessoas podem ver eu fazendo, mas isso está resultando em quê? Ou eu, né, estou fazendo coisas assim, atabalhoadamente, mas isso vai gerar o quê? Então Davi tinha essa conexão de comunhão, de coração protegido, porque ele sabia que, conectado a tudo que ele fazia, por detrás dele estava aquele que falava, aquele que dava direção, aquele que mostrava e apontava o caminho. Eu quando comecei a ser ministrado sobre isso que eu estou falando, eu falei, puxa, como Davi, ele era tão íntimo do Senhor, porque ele era um camarada. A Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. E Davi não era uma pessoa que ficava de braços cruzados. Ele fazia muitas coisas, ele tinha muitas atividades, mas ele se conectava com Deus. Ele tinha essa maneira, né, através da música, através da adoração, mas da intercessão. Ele é um intercessor, né? Ele escreve um dos salmos dizendo que um coração humilde e um espírito contrito o Senhor não despreza. Então veja quantas coisas a gente aprende, como Davi se fortalecia e as ferramentas que ele usava. Uma delas eram as suas atividades de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. A outra que eu vejo é que ele dava a ele próprio propósito de vida. Há uns anos atrás, nós fizemos aqui um material rico com o título Por que eu estou nesta terra? Ou para que eu estou nesta terra? E eu aprendi tantas lições com aquele material. E eu vejo que Davi fazia o mesmo. Por que eu estou aqui? E o que é que eu vou beneficiar as pessoas que estão no meu entorno? À minha volta. E Davi se fortalecia nessas duas ferramentas que eu acho que são assim, inseparáveis de todo crente, de todo cristão. E eu queria muito, né, que a gente considerasse isso que a gente está aqui compartilhando, porque o Senhor falou para mim o seguinte: olha só, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse: para que, em caso de guerra, não se desanimem e voltem para o Egito. Então Deus estrategicamente fez de forma diferente com o povo dele que estava escravo. O que é que Davi nos ensina tanto quanto nesse texto que eu li de Êxodo 13? O que é que eu aprendo com Davi nesta noite? Que eu fui feito para ter intimidade com o Senhor, para me relacionar com o Senhor. Eu fui feito para usar as ferramentas que Ele disponibilizou a mim, meu coração, para dirigir meus passos, meus caminhos, meu futuro.
e porque eu fui feito para crescer e não para fracassar. Nenhum de nós aqui foi criado em Deus para o fracasso. Podemos fracassar? Podemos. Sim. Podemos ter revés? Podemos. Mas Deus nos criou para isso? Não. Davi teve problemas. Mas quando ele teve problemas, ele sabia o caminho, ele sabia aonde se reanimar, se fortalecer. Então, eu penso que nós poderíamos, nesta noite, extrair da vida de Davi 2 princípios ou 2 ferramentas para se fortalecer. Primeiro, o que ele fazia tudo em conexão com Deus. Segundo, ele tinha propósito claro da sua vida. Ele sabia muito bem por que Deus o havia criado e aonde Deus o havia colocado. Então ele não estava perdendo o seu tempo. E eu penso que a gente deveria hoje orar com esses amados irmãos que estão aqui nesta live, porque talvez você, tanto quanto eu, muitas vezes tenha utilizado de outros recursos, tenha utilizado de outros caminhos, tenha utilizado de outras formas e maneiras. Quando a gente aprende aqui hoje com Davi, que a maneira como ele se fortaleceu foi proteger o coração, porque com esse coração protegido, guardado, sem se isolar, ele se fortalecia no Senhor e o Senhor dirigia os passos dele. Por isso que Provérbios diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Esse cara, para mim, é Davi. Ele era fortalecido, guardava seu coração, estava conectado com Deus, sabia quem ele era, o propósito pelo qual ele existia, e então tudo isso fazia com que nos momentos de maior dificuldade e pressão ele se fortalecia no Senhor. E eu preciso muito, que o Senhor faça isso na minha vida, não somente hoje, mas sempre. Eu espero que isto sirva para todos nós nesta noite, e a gente pode orar junto com esses amados que estão aqui. Eu não sei se vocês querem acrescentar algo a mais do que eu falei, mencionei. Vocês têm liberdade. Eu lembrava de um salmo, enquanto o Senhor falava, que diz também: Senhor, coloca em mim um coração puro e dá-me um espírito inabalável. Amém. Então, acho que diante de um coração puro, quando nós temos um coração que está conectado ao Senhor, como Davi fazia, em comunhão com Ele, e em petições, para que a gente guarde o nosso coração puro diante da maldade, nós recebemos então um espírito inabalável. Amém. Que não nos permite parar. Amém. Em nenhuma circunstância. Muito bom, muito bem lembrado. Acho que 2 coisas também importantes, amigo, é esse texto de Efésios que a gente leu, né? De ser iluminado os olhos, o coração, porque os nossos olhos, eles falam da saúde do nosso coração. Amém. A forma como a gente vê a Deus, a forma como a gente trata a Deus, a forma como a gente se relaciona, tem a ver com a saúde do nosso coração. É verdade. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas eu só vejo as coisas ruins, eu só vejo o lado ruim das coisas. Nada vai dar certo. Então, cuidado, que talvez a doença seja no coração. Isso mesmo. E aí é tempo da gente se voltar para o Senhor com um espírito contrito, com o coração quebrantado, e falar: Senhor, muda o meu olhar em relação às coisas, porque meu coração está iluminado. Se os olhos estão ruins, é porque o coração está iluminado. E outra coisa importante, que até Paulo fala em 2 Coríntios 12, 9, ele vai falar que a graça do Senhor era suficiente na vida dele, e o poder de Deus, porque Paulo também, como Davi, tinha essa comunhão com Deus, o poder se aperfeiçoava nas fraquezas dele. Amém. A gente vê isso claramente na vida de Davi. Davi, no momento de maior fragilidade, quando ele errou, pecou, se opôs à vontade de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoou na vida de Davi. Amém. Então eu creio que vai ser assim na nossa vida também. A gente deve andar nesse caminho mesmo. As nossas fraquezas não são para nos envergonhar, não são para nos... Não mesmo. Pelo contrário, é para que o poder de Deus seja ainda maior nas nossas vidas. Amém. Então, temos aqui caminhos, temos aqui alguns apontamentos para orar. Temos aqui a direção que o Senhor nos deu nesta noite. Temos aqui a lembrança de um coração contrito, humilhado, prostrado, espírito inabalável. Temos isto que você lembrou, que sempre
reconhecer que quando somos fracos é que o poder Senhor de nos Deus. tornará forte. Enfim, vamos todos orar? Vamos fazer isso juntos? Levantemos a voz e você faça o mesmo aí na sua casa. Pai, obrigado. Obrigado por nesta noite aprender tanto com o nosso irmão Davi, com o irmão Paulo. Obrigado, Senhor, por tanto aprendizado. Obrigado, Senhor, por saber que, Senhor, nós temos mesmo, como disse aqui o pastor Nenê, guardar o nosso coração. Senhor, ter o nosso coração iluminado pela Tua palavra, para que a gente, Senhor, não ande, Senhor, em caminhos tortuosos, para que a gente, Senhor, não se ensoberbeça. Oh, Senhor, não permita, Senhor. Mas ajuda a gente, Senhor. Ajuda a gente, Senhor, a enxergar nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, como o Senhor pode nos fortalecer, como o Senhor pode nos reanimar, como o Senhor pode dirigir os nossos passos, como o Senhor pode fortalecer, Senhor, não só o nosso coração, mas também a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar como Davi enxergava, nos momentos, Senhor, que ele se sentia mais fraco, mais limitado, mais desqualificado, sem condições, Senhor, de dar o próximo passo. Ele buscava ao Senhor, ele ia para a fonte, ele ia para o lugar onde ele tinha comunhão, onde ele tinha relacionamento, onde ele ouvia, onde ele, Senhor, se reanimava, onde ele se fortalecia. todos os dias, Senhor, ajuda-nos a que haja sempre em nossas vidas, modelo, um olhar de gratidão, tão real, tão prático, Senhor, um cântico de uma novo vida nas nossas triunfante, vidas, vitoriosa, tudo aquilo que o Senhor fez Senhor, para nós não somos Senhor. super-heróis, assim como Davi não era, É verdade. mas ele sabia, Senhor, ele sabia quando ele se sentia fraco e impotente, como ele reanimava, como ele buscava, Senhor, Queremos este fortalecimento esta noite, Senhor. Da igreja este fortalecimento, Senhor, a nos fortalecermos Senhor, e na força do seu poder. Sejam renovados, Senhor, vem iluminar os olhos do nosso coração. Fortalece a tua igreja, Vem, Senhor, falar assim, conosco. Senhor, é verdade, como João pôde testemunhar. É verdade. Esta carta de João é um testemunho. Nós tivemos contato, contigo, nós tivemos revelação. É verdade. Nós estamos testemunhando de que vimos a vida do teu eterna. amor, Senhor, de um Nós queremos relacionamento viver nessa dimensão. profundo A dimensão, contigo, Senhor, da revelação. É verdade. A revelação, Senhor, vai nos levar, Senhor, a proteger a nossa vida, o nosso coração. Sim, Jesus. Nossos caminhos serão Não guiados, andaremos enganados, nossos caminhos Senhor. serão retos, Sim, Jesus. porque o Senhor promete que Senhor. aqueles que andam em retidão, Verdade, os Senhor. caminhos Justiça, deles Senhor. serão como a luz da aurora, Eu creio, Senhor. vai brilhando Amém. até ser dia perfeito. Será assim, Ah, Senhor. Senhor, Nome de obrigado Jesus. por nos ensinar nesta noite. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, por aprender tanto com esse desafio, Senhor, Verdade. de Davi. Como ele se fortaleceu, Nós também, nós nos Senhor. fortalecemos também. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amigos. É isso aí. Tudo bom. Terceira noite. Nós estamos avançando. E eu sei que isso é só o começo. Amanhã, a penúltima noite, né? Quinta-feira, estaremos reunidos para mais um dia de experiências poderosas com o Senhor e com a sua palavra. Nós esperamos você. Tenha você uma ótima noite, um bom descanso e uma excelente quinta-feira. Deus te abençoe.